perfeito. Agora quem está, né, quem estiver assistindo depois vai poder ver a partir daqui. Então, gente, vamos começar a nossa aulinha, então. Deixa eu apresentar minha tela aqui para vocês. Ué, não começou ainda a apresentar? Ah, tá, agora começou, né? Ok. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar o meu... Eu vou entrar no meu Meet também. Pelo menos eu consigo ver o chat. Quando eu estou dando aula, eu não consigo ver o chat. Eu tenho que ficar indo e voltando. Aí eu não gosto disso. Isso que é o ruim do Meet. Eu não consigo ficar vendo o chat enquanto eu estou apresentando, né? Vamos ver se vai dar certo esse esqueminha aqui. Bom, beleza. Então, aqui nós vamos começar aqui. Então, aula 14, nós vamos falar sobre cilindros, tá? Pessoal, o que é um cilindro? Agora eu quero que vocês participem comigo aí. Não precisa ser no microfone. Se quiser falar no microfone, beleza. Mas pode ser no chat mesmo. Falem aí o que vocês acham que é um cilindro. Me dê um exemplo de cilindro, vai, melhor. Um exemplo de cilindro. O que vocês acham que é um cilindro aí que vocês veem aí perto de vocês? Você acha que tem algum cilindro aí na sua casa que você não sabe, que você desconfia? A Raíssa falou aqui um copo, papel higiênico, o miolo dele. Olha, o pessoal tá bom de exemplo, hein? Sim, ó. Veja bem, tem copo que não é cilíndrico, né? Mas grande parte dos copos, eles têm formato cilíndrico, né? Eles não são cilindros perfeitos, né? Porque, por exemplo, você pega o copo que eu tô usando aqui, tá? Esse copo aqui, não sei se dá pra ver, mas enfim. Esse copo que eu tô bebendo suco aqui, ele tem a tampa dele, né? Vamos dizer assim, né? Onde a gente toma, ela é muito maior, é uma circunferência muito maior do que a superfície do fundo, né? Então não é um cilindro perfeito, na verdade ele é um tronco, né? A gente vai falar sobre isso depois. A Jane deu um exemplo aqui, o potinho da batata Pringles. Cara, esse é um cilindro perfeito mesmo, porque ele é igualzinho, né? A base de cima com a base de baixo. Esse é um bom exemplo também. O miolo de papel higiênico também é um cilindro. Enfim, tivemos aí no mínimo 3 exemplos, todos eles muito bem colocados, né? Então, vocês já estão familiarizados pelo menos com a ideia do que é um cilindro. Mas vê bem, tem muitos outros cilindros, né? Muitos outros, né? Eu coloquei 3 exemplos aqui. Por exemplo, um prédio que tem lá no Rio de Janeiro, que ele é todo em formato cilíndrico. Olha aqui, ó. Esse prédio aqui da primeira imagem, ele tem uma tampa em cima, em forma de circunferência, e também tem uma tampa embaixo que não dá para ver aqui, que, enfim, eu peguei essa foto da internet, aí veio uma fonte. Mas é um prédio na forma de um cilindro, ele é meio torto, tá? Mas ele é um cilindro. Outro exemplo que tem é aqueles barris, sabe? Não sei quem mora mais perto de zona industrial, que tem muita fábrica, sei lá. Mas, assim, é bem comum, quando você está passando por usina, fábrica, você vê aqueles tonéis gigantes. E eles, a grande maioria, eles têm um formato cilíndrico, tá? No caso, isso aqui é um barril, não é nem um tonel, é um barril, né? Deve ter algum produto químico aqui interagindo. E ele também tem formato cilíndrico. Mas tem um cilindro muito mais conhecido que a lata de coca, né? A latinha, a famosa latinha que a gente toma um refrigerante, suco, enfim. No caso, a coca é um refrigerante, né? Também é um cilindro, né? Ela tem algumas peculiaridades, né?
porque ela não é 100% cilíndrica, mas ela tem, vamos dizer assim, uma cara, um jeitão, né, cilíndrico, né, porque tem aqui uma tampa circular, aqui também tem, embora seja um pouco menor, enfim, isso tudo representa, né, querendo ou não, um formato desse tipo. Então, a gente vai começar a definir agora, né, do que consiste essa coisa do cilindro, tá? Então, vou primeiro dar uma definição formal para vocês não dizerem que eu não falo as coisas formalmente também. Então, é bom, pelo menos, a gente ter uma ideia, não precisa decorar isso aqui, mas que você não vai usar isso aqui para resolver um exercício, certo? Mas é legal a gente ter uma ideia de como definir algo, assim, corretamente, tá? Então, qualquer definição formal, vamos dizer assim, qual que é a definição formal de um cilindro? Deixa eu perguntar para vocês, gente, vocês estão conseguindo ver minha câmera? Porque eu não estou conseguindo ver aqui. Não sei se o jeito que eu estou visualizando está ruim. Bom, se vocês estão conseguindo ver, então tá bom. Então vamos lá. Considere um círculo de centro O e raio R, tá? Círculo, apresento a vocês já conhecem ele, né? Nós vimos no curso de geometria plana. Então, o círculo ele tem uma propriedade especial, né? Que qualquer ponto, né, do centro até uma extremidade do círculo é um raio, tá? Então, ele está contido num plano alfa e uma reta de pontos P e Q intercepta esse plano alfa, tá? Então, o cilindro ele é a reunião, ou seja, ele é o conjunto de todas as retas que são paralelas a essa reta que está cortando o plano e que passam pelo círculo. Jesus, não entendi nada. Então vamos fazer um desenho aqui para vocês entenderem. O que seria designar o cilindro? Então imagina o plano, tá certo? Temos o plano alfa aqui. Aqui nós temos embaixo o círculo, que nós falamos que estava contido no plano. E nós temos uma reta, tá? Que ela fura. Interceptar quer dizer furar. Ela fura o plano. Tá vendo? Ó? Essa reta PQ. Então, o cilindro ele é a reunião de todas as retas paralelas a PQ e que vão passar pelo círculo. Então, ó, se eu traçar uma reta aqui, ó, com o meu cursor do mouse, aqui, ó, paralela a PQ, ela cai obrigatoriamente no cilindro se ela passar, se ela tocar o círculo aqui. Tá? Essa é a definição formal do que é um cilindro. Mas como a gente sabe que existem infinitas retas paralelas, que são postulados da geometria, tá? Então a gente está falando de cilindro como uma coisa que é limitada. O cilindro em si, né, a rigor, ele é infinito, tá? Porque se é a reunião das paralelas são infinitas, tá? Mas como a gente precisa fazer cálculos, enfim, a gente chama de cilindro, mas na verdade é o cilindro limitado, né? Como eu apontei aqui. Ele é a parte do cilindro infinito contido entre o plano alfa e um outro plano beta paralelo a esse alfa, que, por exemplo, está aqui em cima, tá? Então, salvo indicação em contrário, ou seja, para todos os efeitos práticos, nós vamos falar, quando a gente falar cilindro, a gente vai estar falando de um cilindro que é limitado, não o cilindro da definição formal. Tudo bem? Ó, então, vamos começar a falar um pouquinho mais prático agora, tá? Num cilindro, existem duas bases que são círculos congruentes, tem que ser... Por que congruentes? Porque ele tem que ter mesmo comprimento e mesma área, tá? Por isso que eu falei que alguns objetos que a gente tem em casa não são cilindros perfeitos, porque, né, o cilindro ele obriga que a base de cima seja igual à base de baixo, tá? O círculo de cima tem que ser igual ao círculo de baixo. Então, esses dois círculos precisam ser duas coisas congruentes, ou seja, ter a mesma área, mesmo comprimento, né, da circunferência, e eles precisam ser paralelos, óbvio, né? Eles não podem se cortar, porque senão aí não é um cilindro, né? O raio R de cada círculo é o raio da base, a altura do cilindro é a distância entre as suas bases, medida, claro, na direção perpendicular. Ou seja, a distância entre a base de cima, o círculo de cima e o círculo de baixo é chamada de altura, se essa distância, né, a gente estiver usando
ângulo de 90 graus, né? Se ela for perpendicular, né? Ou seja, se for uma linha reta, né? Claro, eu posso ter um cilindro torto. Vocês já viram um cilindro torto? Por exemplo, você pega lá a Torre de Pisa, né? Que não é um cilindro, né? Mas vou comparar, né? Pega a Torre de Pisa na Itália, que é uma torre torta, né? Então, a distância entre uma base e outra, ela não é ortogonal, ou seja, ela não faz 90 graus, porque a torre está torta, tá certo? Então, aí eu precisaria calcular uma altura usando trigonometria, enfim. Mas, para o nosso curso aqui, nós vamos trabalhar, por enquanto, somente com cilindros retos, ou seja, que a distância de uma base para outra, ela é ortogonal, tá? Ela está fincada reta, tá bom? Numa linha reta. E por fim, os segmentos de reta paralelos a PQ, né, com extremidades nas bases, recebem os nomes de geratrizes do cilindro. Como assim? Vou fazer um desenho aqui, ó, para explicar isso melhor. Então, ó, por exemplo, nós temos um cilindro torto aqui, tá? Então, ó, vê bem, uma base em cima, outra base embaixo. Os dois círculos aqui são congruentes e eles são paralelos, obviamente, aqui com o nosso desenho, tá? Nós temos aqui o eixo. O que é o eixo? O eixo é a distância entre o centro do círculo de cima e o centro do círculo de baixo, tá? O eixo em cilindros retos vai coincidir com a altura, né? Porque não vai ter aqui inclinação, tá? Aqui a rigor seria a altura e aqui essa casca aqui, ó, tá vendo? Porque isso aqui tá rodando, né, gente? Não tem uma linha reta aqui, ó. Imagina esse copo aqui, né? Não é que nem você pegar um retângulo assim, que tem uma linha bem exposta aqui. Aqui tem várias, tem, enfim, infinitas retas aqui passando, né? Então, isso se chama de geratriz, tá? Esse segmento lateral se chama geratriz, não se chama lado, porque obviamente não tem lado aí, tá? Mas isso a gente vai explicar um pouquinho melhor agora, tá? Então, esse negócio de geratriz, ele é importante num certo sentido quando a gente tem um cilindro torto. Mas como nós vamos trabalhar com cilindro reto, então a geratriz ela coincide com a altura. Então você não precisa ficar pegado em decorar o que é uma geratriz, para que serve. Você não precisa ficar apegado nesse quesito, tá bom? Então, se as geratrizes não são perpendiculares ao plano da base, o cilindro é oblíquo. Mas, como nós estamos trabalhando com cilindro reto, se forem perpendiculares, é um cilindro reto. Ou seja, se a geratriz coincidir com a medida da altura, então é um cilindro reto, e nesse cilindro reto, o comprimento da geratriz é igual à sua altura. Por exemplo, aqui esse segundo cilindro da figura. No primeiro nós temos um cilindro oblíquo, que é chamado tal cilindro torto, tá vendo, ó? É como você pegar uma lata de coca e você amassar ela, assim, não ao ponto de você amassar completamente, né? Mas você dá uma pisadinha, sabe? Você dá uma pisadinha numa lata. Ela deu uma entortada aqui, e essa aqui é a latinha bonitinha, sem ser pisoteada, né? A gente pode pensar assim numa ilustração, né? Então veja que a geratriz aqui, ó, seria esse segmento aqui, ó, né, lateral. Só que como no cilindro reto tudo aqui é perpendicular ao plano da base, então a geratriz coincide com a medida da altura, tá? Então, elementos que você precisa sacar aqui no cilindro para agora: raio e altura. Ah, professor, eu só preciso lembrar raio e altura? Só precisa lembrar raio e altura nesse contexto aqui do nosso curso, porque muito dificilmente cai questão de cilindro oblíquo em vestibulares, então eu não vou especificar muito isso aqui, tá bom? E o cilindro, a gente vai usar tanto para fazer cálculos de área, como cálculos de volume, nós vamos usar sempre o raio e a altura, tá bom? Para quem assistiu a aula de prisma, vocês vão achar muito semelhante, vocês vão achar muito semelhante o cilindro com o prisma, tá? Tá? Eu me atrevo a dizer assim, né? Claro que nas suas devidas proporções, né?
que o cilindro ele é um prisma com círculos nas bases, né? Que o prisma ele é bem definido, ele tem, né, paralelogramos, né, enfim, nas suas laterais, mas ele é bem parecido, né? A grande diferença é que nós estamos trabalhando com círculos ao invés, né, de outras figuras planas, tá? Bom, enfim, outra coisa interessante é que o cilindro reto, ele também é chamado de cilindro de revolução. Nossa, por que ele tem esse nome? Ele é revolucionário, né? Ele é ativista, né? Por que será que ele tem esse nome de revolução, né? Alguém tem alguma ideia por que ele é chamado cilindro de revolução? Será que a palavra revolução só tem a ver com revolta, com guerra? Você já viu essa palavra revolução sem ser para falar sobre alguma coisa tipo de revolta? Porque essa é uma palavra especial na matemática. Raíssa comentou aqui só sobre revoltas, né? Vocês estão estudando história do Brasil, não estão? Revolução Farroupilha, né? Revolução Francesa, enfim. Sei lá, esqueci mais revoluções aí, mas tem várias revoluções. Mas na matemática, a palavra revolução ela tem um sentido muito próprio, que quer dizer de rotação. Revolução é um sinônimo para rotação na matemática. Tanto é que, não sei se vocês estão estudando física, né? Se vocês chegaram a ver um pouquinho de movimento circular, alguma coisa assim, existe uma unidade de medida chamada RPM, tá? Que é uma banda também do Brasil, né? Que tem no Brasil. Mas existe uma unidade de medida de frequência, né? De rotação, né, de quanto alguma coisa consegue rodar num certo tempo. E essa unidade de medida significa revoluções por minuto, ou seja, né, rotações por minuto, tá? Então, um cilindro de rotação é, na verdade, um cilindro que é gerado pela rotação de um retângulo sobre o eixo. Lembra do eixo, que é a distância entre um centro e outro das bases? Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Pensa nesse retângulo rosa aqui, ó. Tá? Eu tenho um retângulo rosa. Tá? Fiz aí um retângulo numa folha de papel, cortei ele, tá? E tô com ele na mão aqui. Aí, veja bem, tô deixando ele retinho aqui, ó. Imagina que eu peguei esse retângulo aqui. Ó, tem um papel aqui, eu vou fazer um retângulo. Ó, vou mostrar para vocês o processo, tá? Conseguem ver aqui um papel que eu tô usando? Então, ó, imagina esse papel aqui. Isso aqui é um retângulo, tá? Isso por si só é um retângulo. Agora, se eu rodar em torno de um dos lados, por exemplo, rodar em torno desse lado aqui, ó, rodar para cá. Então, se eu rodar aqui, ó, quando eu for rotacionando isso aqui, ó, quando eu for rotacionando, eu vou criando um sólido, ó, porque quando eu chegar aqui e terminar, eu vou ter percorrido aqui, ó, toda uma circunferência. Então, quando eu boto aqui esse bonitinho aqui para rodar, eu vou estar formando aqui, ó, um sólido nessa curva aqui, ó. E esse sólido é justamente um cilindro, tá? Então, por isso que o cilindro é chamado também de cilindro de revolução, né? O cilindro reto, no caso. Porque ele é formado da rotação de um retângulo. Isso aqui é importante, tá, gente? Ó, tá vendo aqui, ó, o retângulo rotacionando aqui, ó, na segunda figura? Ele rotacionou, até que ele formou toda essa figura aqui. Porque, veja, se você pensar no deslocamento dele, ele vai fazer exatamente isso aqui, né? Vai ter essa altura aqui e tem esse raio aqui, certo? Esse raio da circunferência. Então, ó, quando ele for rodando, ele vai formar um cilindro, tá? De mesmo raio e de altura, né? G aqui. Tudo bem? Então, isso é uma coisa importante, tá? Que você sempre pode pensar no cilindro como um retângulo rotacionado, né? Essa coisa de rotação de figuras vai se tornar cada vez mais comum para a gente aqui.
Quando a gente for falar, por exemplo, de cones, nós não vamos pensar num retângulo rotacionando, mas nós vamos pensar em um triângulo retângulo rotacionando. Para pensar, você pega um triângulo retângulo assim, né? Pega um triângulo retângulo aqui. E você rotacionar, você vai formar um cone. Faz o teste aí para você ver, né? Na projeção que forma. Então, essa coisa de sólidos de revolução é cada vez mais comum aqui na nossa geometria. Nós vamos voltar a falar sobre sólidos de revolução com os cones, tá? Que o cone, como já estou dando um spoiler para vocês, é uma rotação, em vez de ser uma rotação de retângulo, é uma rotação de triângulo retângulo, tá? A Jane perguntou aqui, a rotação e a forma do cilindro completo não depende da velocidade. Isso é mais ilustrativo, né? Não, a gente não está tratando de velocidade aqui, né? Porque nós não estamos preocupados com a velocidade, a gente está preocupado com a forma, né? A velocidade aqui não importa, né? A velocidade se importa na física, né? Se a gente estivesse falando de um processo de formação, não sei. Porque isso aqui não acontece num tempo específico, né, pra gente. O importante não é o tempo que demora, mas sim o que ele forma, né? Então, sim, isso é mais ilustrativo mesmo, né? Não estamos pensando em velocidade. Tá? Tudo bem? Podemos continuar, gente? Sim? Não? Querem que eu volte em algum slide aqui? Se precisar voltar, só me interromper, tá, gente? Bom. E uma coisa interessante. Um cilindro reto é equilátero quando sua altura é igual ao diâmetro da sua base. Então, ó, eu não coloquei exercício sobre cilindro equilátero, mas na lista vai ter. Tá? Na lista vai ter exercício sobre cilindro equilátero. Tá bom? O que é um cilindro equilátero? Né? Quando você tem essa medida aqui, ó, da altura do cilindro, quando essa altura aqui, ela for igual ao diâmetro. Porque pensa, né? Porque daí eu vou formar um quadrado aqui, né? Aqui eu não tenho um retângulo, ó, altura e raio. Se aqui o diâmetro, né, que é tudo isso aqui, né, que está passando pelo centro aqui, for igual à medida da altura, eu não vou ter um retângulo simplesmente aqui, né, na secção, eu vou ter um quadrado. Porque aqui vai ter a mesma medida que aqui, que vai ter a mesma medida que aqui embaixo, que vai ter a mesma medida que aqui do lado. Então você vai formar um quadrado, tá? Então, o cilindro equilátero, ele dá umas pegadinhas, às vezes tem umas propriedades legais aí, enfim. Na lista vai ter um exercício sobre, mas é só uma curiosidade também, tá? Não cai muito não isso aqui. Ok, parte importante agora, hein? Agora, pay attention. Áreas. Então, voltemos lá para o cilindro de rotação, com o raio da base R e giratriz G, né, que é igual à altura. A área lateral desse cilindro é equivalente a um retângulo com altura H e a base igual ao comprimento da circunferência. Como assim? Lembra que eu falei sobre rotacionar? Lembra que eu falei sobre rotacionar, né? Que o cilindro ele é um retângulo rotacionado? Vamos lá. Quero ver quem lembra. Quanto que é... Como é que eu calculo o comprimento de circunferência? Como é que faz? Comprimento de circunferência. Porque tem uma circunferência, quero saber o comprimento. Como é que eu faço? Aí, ó, já sopraram aí no chat. 2πr, né? Um jeito legal de você lembrar, isso é sempre você lembrar do francês, né? Pierre é um nome conhecido aí na França. Então, às vezes me ajudava a lembrar que o comprimento é 2 francês, né? 2πr. Isso é uma piada horrível, mas enfim, ajuda. Essas besteiras ajudam às vezes, tá? Então, não se surpreenda com o quanto de besteira as pessoas podem criar na matemática. Mas, como nós estamos falando aqui, o comprimento da circunferência, ele é 2πr. Então, quando eu estou fazendo esse giro aqui, ó, quando eu fiz o giro, eu não estou aqui nesse ladinho, aqui, ó, eu não estou só com a medida do raio.
Eu estou, na verdade, calculando o comprimento dessa circunferência que está rodando aqui. Então, é por isso que nós temos na área lateral, né, na área que está além das bases, essa área lateral do cilindro, né, essa superfície aqui, ó, nós estamos, na verdade, calculando o quê? A gente está calculando o comprimento que foi gerado dessa circunferência aqui. Tá? Então, nós temos aqui a altura na lateral e aqui em cima nós temos o comprimento da circunferência. Então, é por isso que a área lateral, por ser uma rotação, não ser um retângulo, né, especificamente, mas sim uma rotação de um retângulo, a gente diz que a área lateral desse cilindro é 2πr vezes h. Por quê? Como é que é a área do retângulo, gente? É comprimento vezes largura, certo? Se aqui for o comprimento, 2πr, e a largura for h, então vai ser 2πr vezes h, a área lateral. É uma área de retângulo, só que, na verdade, aqui em cima nós temos uma comprimento da circunferência, tá? Se você esticar todo, imagina, né? Você pega um cilindro e abre. Você vai ver que, quando você abrir esse cilindro, você vai ver que esse retângulo que está aqui, ele é, na verdade, o comprimento da circunferência das bases. Tá? Então, como eu falei, a área lateral desse cilindro é a área do retângulo, 2πrh, tá? E a área total, portanto, vai ser a soma de tudo isso, né? A soma da área lateral com a soma da área das duas bases. Igualzinho no prisma. Prisma era o quê? Como é que eu fazia a área total do prisma? Área lateral mais as duas áreas da base. Como é que eu faço a área total do cilindro? Mesma coisa. Duas áreas da base, que são dois ciclos, né? Um embaixo e um em cima, mais a área lateral. Então, a gente conclui que a área do círculo é πr ao quadrado. Então, vai ser 2πr ao quadrado mais 2πrh, que é a área lateral. E se a gente fatorar isso aqui, nós chegamos nessa expressãozinha aí, área total igual a 2πr, a parênteses r mais h. Né? Que seria disso aqui deixar o 2πr em evidência, né? Você vê que ele está tanto aqui como aqui, né? Então, isso aqui é deixar em evidência, tá? Mas não precisa decorar isso aqui não, gente. Isso aqui, ninguém usa isso aqui, tá? Você tem que lembrar mesmo o quê? Que a área da... Como é que eu calculo a área total? A área total é o quê? É 2πr ao quadrado, que é, né, duas áreas da base mais a área lateral, que é aquele retângulo 2πrh. Não precisa decorar essa expressão aqui. Isso aqui não faz nem sentido, né, de decorar, né? Basta você lembrar a área lateral e a área da base e você vai ser bem sucedido aí no seu cálculo, tá? E, por fim, na teoria de hoje, nós temos o volume do cilindro. Como é que nós calculamos o volume de cilindro? Então, ó, se a gente considera um cilindro e um prisma com a mesma altura e com bases de mesma área, a gente conclui que esses sólidos, né, isso, ó, veja bem. Eita, apertei o YouTube sem querer. Veja bem, isso aqui não é uma demonstração, tá? A demonstração disso aqui é muito mais complexa que isso. Estou fazendo uma comparação. Se a gente colocar aqui um cilindro, que no caso é o rosinha, e um prisma, que é o azulzinho aqui, um do lado do outro, com a mesma área nas bases e a mesma altura, a gente consegue concluir que esses sólidos eles possuem o mesmo volume, tá? Cortados aqui pelos planos. Então, ó, a gente sabe que no prisma, como é que calcula a área de prisma? Área da base vezes a altura. Então, né, até fazendo aquela brincadeira, né, que o cilindro ele era o prisma com a base circular, como é que eu calculo a área de cilindro, né? É dado por área da base vezes a altura também. Então, não tem diferença nenhuma entre o volume do cilindro e o volume do prisma, gente. Eles têm o mesmo volume, é a área da base vezes a altura. O que vai mudar é quem que eu chamo de área da base. Porque enquanto num prisma eu tinha um polígono, certo? Que tinha área específica, por exemplo, área do quadrado, área do retângulo, área do triângulo. No cilindro vai mudar quem é essa área da base. Mas, assim, a rigor, eles têm a mesma forma de calcular.
né? Porque a área da base vezes a altura para os dois, o volume. A diferença é que a área da base, né, é a área da base de um círculo, né? A área do círculo. Então, volume do prisma, do cilindro é πr ao quadrado, que é a área da base vezes a altura. E acabou. Simples assim. Como é que calcula o volume de cilindro? Calcula a área lá da circunferência, lá da área da circunferência, não, a área do círculo, e multiplica pelo valor da altura. Simples assim, não tem mais nada para fazer, é só isso. Tá bom? Então, só para a gente recapitular aqui, nós vimos, né, definimos o cilindro, aprendemos como calcular a área de cilindro, aprendemos os elementos do cilindro, aprendemos a área total, a área da base, a área lateral e volume, que é a área da base vezes altura, que no caso vai ser o πr ao quadrado vezes h. Tudo bem, gente? Aqui, até aqui, estamos bem, estamos tranquilos. Nossa aula de hoje mesmo, como eu falei, eu queria mais focar nos exercícios. Eu botei 6 exercícios, acho que não vai dar para fazer todos, pelo menos uns 4 acho que dá. Porque eu quero mostrar para vocês como é que é o bicho em vestibular, tá? Então, e também, mas não só no vestibular, né? Como é que isso pode cair para você também, né? Em outras situações, concurso público, enfim, né? Então, eu vou mostrar para vocês, porque o cilindro, ele é bem comum. Cilindro e cone, tá? São bem comuns em provas, tá? Cilindro e cones, eles são bem comuns. Mais que prisma até, em provas, tá? Então, vocês vão ver que a maior dificuldade dos problemas não vai ser fazer a conta. A maior dificuldade do problema vai ser interpretar o problema, tá? Então, vamos começar com o exercício 1 aqui, ó. Então, começando nossa sessão de exercícios, vamos fazer aqui o primeiro exercício. Uma questão caiu no Mackenzie, tá? Então, vê bem aí. Tome notas comigo. Não esqueça, né, de, claro, depois você aí na sua casa, rabiscar esse exercício no seu caderno, porque, né, a gente está fazendo um curso de matemática, então matemática tem que botar a mão na massa, né, a gente não tem muito o que fazer, não. Tem que tentar fazer você depois aí, tá, me acompanhando. Então, vê aqui a questão. Um vazamento, questão caiu no Mackenzie, tá? Uma faculdade muito boa de São Paulo. Um vazamento em um navio tanque provoca o aparecimento de uma mancha de óleo que tem a forma circular e a espessura constante de 2,5 centímetros, como mostra a figura. Então, ó, o problema deu pra gente uma imagem aqui, que é essa manchinha aqui, tá? O raio da mancha, T minutos depois do início do vazamento, é dado em metros pela relação R de tempo é igual a raiz de T sobre 5. Adotando π igual a 3, o volume em metros cúbicos de óleo vazado após 4 minutos do início do vazamento é... E aí tem as alternativas. Vamos lá. Nós já tivemos um semestre aí, quem estava comigo aí nesse último semestre, que a gente sempre faz nossas aulas assim, né, com exercício, sempre passo bastante exercício para vocês. Olhando esse exercício aí, vocês no dia da prova, vocês considerariam, tá? Isso antes de resolver, tá? Vocês acham que ele é difícil, fácil, ou que ele é médio, assim? Vocês acham que... O que vocês acham, assim, só dando uma olhadinha para ele aí? Você está com um caderno de prova na sua frente e você, né, quer fazer as questões fáceis primeiro. Como é que vocês classificariam esse exercício, assim, à primeira olhada? A Raíssa comentou que ela acha médio, para não dizer fácil. A Júlia falou que é difícil. Eu acho que o que assusta um pouquinho, não sei se vocês vão concordar comigo, acho que o que assusta um pouquinho quando você olha é essa função aí, que tem uma função aí, né? Vocês viram que tem uma função com raiz, e isso não é difícil, tá? Vocês vão ver que isso aí sai rapidinho.
Mas quando você bate o olho aí, você já fica, ai meu Deus, vai, né? O pessoal tem trauma de raiz, né? Porque lembra de equação de segundo grau, aí lembra de Bhaskara lá, né? Coisa e tal. E daí já pensa, ai meu Deus, Bhaskara, não lembro Bhaskara, e agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, né? Talvez possa vir esse pensamento, né? Mas a raiz, galera, vai ser o menor dos problemas aqui, tá? Essa questão, na verdade, é uma questão fácil. Mas você vai acreditar em mim quando eu mostrar para vocês como é que resolve. Porque ela não tem muito o que fazer. Ó, então, os passos mesmo, para resolver essa questão, você precisa fazer duas coisas, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter medo de raiz quadrada, tá? Júlia, Jen, Raíssa, enfim, quem estiver assistindo, você precisa parar de ter medo de raiz quadrada. A raiz quadrada, ela vem para facilitar a nossa vida, não vem para causar pesadelos na gente, né? Então, você vai tirar uma raiz, simples assim, vai tirar uma raiz. Você vai... E a outra coisa importante desse exercício é você perceber que essa mancha é um cilindro, tá? Isso aqui podia não ocorrer. De repente, no dia de prova, você podia não lembrar que isso aqui é um cilindro, tá? Mas isso aqui é um cilindro. Por quê? Porque ele tem espessura, gente. Isso aqui não é uma figura plana. Figura plana é um círculo que está em cima, né? Mas o círculo que está aqui em cima e o que está aqui embaixo, que não dá para ver, eles formam, né, junto com a área lateral, eles formam um sólido, tá? Então, as duas dificuldades da questão era identificar o padrão daqui dessa função e, claro, identificar que isso aqui é um cilindro. Porque quando eu sei que isso aqui é um cilindro e eu tenho o valor desse raio, é só calcular e acabou, gente. Olha só. Então, vamos lá. Como é que eu resolveria? Primeiro, você faz um desenho, como sempre, tá? Não tá perfeito, mas é um desenho em que eu tô dizendo isso aqui, ó. É um cilindro. Isso é um cilindro, tá? Acredita em mim, é um cilindro. Ou seja, eu preciso de duas coisas para calcular cilindro, volume de cilindro, certo? Eu preciso do quê? Raio e altura. Altura e raio, certo? A altura eu tenho, que no caso é a espessura desse líquido aí. Ela é 2,5 centímetros. Ok? Mas eu tenho o raio. Eu não tenho raio. Mas eu tenho a relação que dá a medida do raio em função do tempo. Peraí, eu vi o chat agora aqui. Jens, você ficou confusa? Quer que eu volte alguma coisa aqui? Se precisar que eu volte alguma coisa aqui, eu posso voltar. Tá bom. Então, então vê bem aqui, né? Eu preciso do raio. Mas, aí, ó, tem que ler o problema, tá? O que o problema falou? Que, aqui, ó, finalzinho do enunciado aqui, ó. Adotando π igual a 3, o volume, blá, 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 de óleo após o quê? 4 minutos do início do vazamento. Então, ele te deu tempo já. Ele quer o R quando... ele quer o R quando o tempo é igual a 4 minutos, tá? Então, ele quer R de 4. Raíssa fez uma pergunta boa aqui, hein? Já vou responder isso aqui. Calma aí. Calma que eu já te respondo, Raíssa. Então, ó. Então, gente, tem que ler o problema. Não adianta só olhar para a figura, tem que ler o problema. Porque se eu não ler esse problema, eu não ia saber como é que eu calculo esse raio aqui, tá? Então, ele quer saber o R quando o tempo é igual a 4. Então, eu vou fazer R quando t é igual a 4, eu vou tirar a raiz de 4 sobre 5. Gente, raiz de 4, vocês sabem quanto dá. Quanto que dá a raiz quadrada de 4? 2. Acabou. Gente, a raiz sumiu, só foi isso. É isso que eu falo para vocês. A cara do problema, muitas vezes, assusta mais do que parece. Mas você vê, raiz de quadrada de 4, é só tirar, vai dar 2 e acabou. Faz a conta e já era, entendeu? Então, assim, ó, a recíproca também é verdadeira.
às vezes a cara do problema é feia, mas o problema é fácil. E outras vezes a cara do problema parece tranquila e o problema é difícil. Tá? Às vezes acontece isso também. Tá? Então, ó, respondendo a pergunta da Raíssa. Pessoal, olha só. Isso aqui também é leitura do problema, tá? O raio da mancha é dado em que unidade? Qual unidade está falando aqui que é dado o raio da mancha? Estou perguntando muito hoje. Tá bom. É dado em metros. Agora, olha a unidade aqui, ó. Olha a unidade da espessura. Está em centímetro. Alguma coisa vai ter que mudar aí. Tá? Aí você me pergunta, professor, então, qual unidade eu tenho que converter? Você tem que converter a unidade da resposta. Tá certo? Como que está a resposta? A resposta está em metro cúbico. Então, é óbvio que está em metro cúbico, eu vou ter que transformar quem não está em metro para metro. Então, sim, respondendo a sua pergunta, Raíssa, com certeza, vamos ter que converter. Você pode ver aqui, ó, que o problema ele foi bem bonzinho, tá? O problema foi bem bonzinho, porque as respostas, lembra que eu também ensino vocês aqui as dicas aqui, né, de resposta e tal? As respostas, elas são números diferentes, né? Tipo, não tem tipo 0,16, 0,016, 0,16, 0,0016. Estão tudo números diferentes, independente da posição da vírgula, tá? Mas, se fosse uma questão mais sacana aqui, ela podia botar respostas parecidas com as vírgulas um pouco mais para frente ou para trás. E ia dar diferença aqui se o candidato ele botasse 2,5 em centímetros sem converter. Aí ia dar diferença. Nesse caso aqui, você só vai errar a conta. Vai dar um número perto disso aqui, né, da resposta. Mas, né, preste atenção nisso, que às vezes eles colocam alternativas bem parecidas, que daí só acerta mesmo quem converteu a unidade, tá? Preste atenção nisso, que isso acontece, e não acontece pouco não, hein? Ó, então vamos lá. Primeiro, né, calculamos o raio, tirou a raiz quadrada de 4, isso aqui deu 2, então é 2 sobre 5. 2 sobre 5 é a mesma coisa que 20 por 5, né? Que dá 4, só que eu tenho que voltar uma casa. Então isso aqui é 0,4, tá? Bom, calculamos o raio. Calculou o raio, só falta mesmo calcular o volume em metro cúbico, tá? Então a gente converte a medida da espessura aí, Hzinho, para metro, né? Lembra que centímetro, ele é 100 vezes maior. Maior não, né? Mas ele tá assim, 2 casas para frente, né? Então eu tenho que voltar 2 casas para trás para calcular o metro, né? Então, essa espessura é 0,025, né? 25 milésimos. Então, basta calcular o volume do cilindro, gente. E ser feliz, acabou. Como é que calcula o volume do cilindro? Área da base vezes a altura, né? πr ao quadrado vezes h. Bom, o π, o problema pediu para considerar 3. Então, bota 3 aí. O raio é 0,4 e a altura, aí a espessura, é 0,025. Tá? Se você fizer o quadrado de 0,4, multiplica aí 0,4 vezes 0,4, isso aí vai dar 0,16. Professora, eu não gosto de fração. Eu não gosto de decimal, eu prefiro fração. Então você coloca aí 4 sobre 10, eleva ao quadrado, em cima e embaixo vai dar 16 sobre 100. Tá? Bom, aí eu vou ter a conta para fazer aqui, tá? Que vai ser 3 vezes 0,16 vezes 0,025. 0,16 vezes 3 é 0,48. Né? 16 vezes 3 é 48. Então, isso aqui vai dar 0,48. A conta que falta eu fazer é 0,48 vezes essa conta aqui de 0,025. Tá? Então, eu resolvi essa conta aqui para mostrar para vocês. Tá? Para vocês conferirem aí. Né? 8 vezes 5 dá 40, sobe 4. 8 vezes 2 dá 16, sobe 4.
aqui fica 20. Sobe 2, 8 vezes 0 dá 0, mais 2, 2, e aqui 0 no final. Continua. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 2 dá 8, sobe 2, dá 10. Sobe 1 aqui. 4 vezes 0 dá 0, sobe 1. E completa com 0. Depois só tem 0 na próxima fileira, então você vai obter aí que isso aqui vai dar 0, vai dar... Eita, peraí. Eita, peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. 0,025. Eita, tem alguma coisa errada aqui, peraí. Será que eu fiz a conta certa? Ah, não, tá certo, tá certo. São 5 casas, né? Eu tenho que voltar 5 casas. Isso aqui ficou errado, tá? Peraí, eu vou até corrigir isso aqui. Peraí. A vírgula ficou numa posição errada, eu até me confundi aqui. Na hora que eu resolvi a conta, eu não percebi isso. Peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó. A vírgula não é aqui. Eu tenho que voltar 5 casas, né, com a vírgula. Então, a minha vírgula, ó, é 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula é aqui. Tá? Então, aqui estava errado. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Bom, enfim. Vamos ver se ficou certinho. Agora sim, né? Então, a resposta, gente, deu 0,012 metros cúbicos. É a alternativa E de Eduardo, tá? Podem conferir aí. Em metro cúbico, essa é a alternativa correta. Beleza? Então, como eu falei para vocês, a dificuldade do exercício era, primeiro, né, a função e, segundo, identificar que era um cilindro. Vocês viram que o cálculo foi bem tranquilo? A conta foi bem de boa, né, gente? Tipo, tudo bem, tinha uns decimal aí, né? Tinha que ter cuidado aí com a conta, né? Porque tinha vírgula e tal. Mas fazer o cálculo do volume é bem de boa, né? Você tem que só aplicar mesmo a fórmula, né? Tudo bem, gente? Tranquilo? O que vocês me dizem aí? Alguém mudou de opinião? Que falou difícil, achou não tão difícil agora ou continua achando difícil? Ai, beleza, vamos para a próxima então, tá? A Jen comentou aqui, eu achei médio. Tem que ter um pouquinho de atenção aí, né? Bom, sintam-se sempre à vontade para me interromper aqui, tá? Questão 2. Vamos para a questão 2, tá? A questão caiu na FATEC. Uma pessoa comprou um vasilhame. Olha, essa palavra aqui, vasilhame, a gente não vê todo dia, tá? Para você que é mais novo e não sabe o que é vasilhame, vasilhame é na verdade, um vidro, né? É um vidro. Tipo um copo gigante aí. Né? Uma pessoa comprou um vasilhame para armazenar água em sua casa. E ao colocar 0,256 pi metros cúbicos de água, constatou que a parte ocupada correspondia a apenas 40% da capacidade total. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês importante, tá? Uma coisa importante que vocês têm que perceber aqui nesse jogo é de que
Em questões de cilindro, duas coisas, cilindro, cone, enfim, principalmente cilindro, tá? Algumas coisas vão aparecer com muita frequência. O que vai aparecer com muita frequência aqui? Questões que vão pedir unidade em litro, que vai ser uma discussão que nós vamos fazer na aula que vem, nos exercícios, tá? Do Enem lá. E questão com porcentagem, tá? Isso vai aparecer tanto né, em cilindro, quanto em cone, esfera, enfim, vai aparecer bastante isso aqui, tá? Então, ó, a pergunta é, se esse vasilhame tem um formato cilíndrico e altura de 1 metro, qual que é o raio da base? Tá? Então, é uma questão bem objetiva, e a gente vai ter que fazer algumas anotações aqui, ó. Eu fiz o desenho do vasilhame, tá? Repare que é o seguinte, esse vasilhame ele tem formato cilíndrico e a altura dele total, a altura desse vasilhame é 1 metro. Só que é o seguinte, ele falou que tem 0,256 pi metros cúbicos de água dentro desse vasilhame, tá? Então, olha só, grave isso. Se você está agora com uma caneta e um papel na sua frente, anote isso que eu vou falar para você. Toda vez que você tiver questões envolvendo água, tá? Líquidos, né? Substâncias dentro de sólidos, tá? Isso vai acontecer, tá? Você vai ter que, nesse caso do cilindro, esse volume de água aqui, ó, ele vai ser exatamente o volume do cilindro que está, que é limitado pela água, tá? Então, em palavras mais simples, quando eu tiver até o topo do nível d'água, eu vou ter um cilindro limitado pela altura da água, tá? Que vai ter mesmo raio, ó, presta atenção, ele vai ter mesmo raio aqui do cilindro normal e a altura em relação ao nível da água, tá? Isso pode parecer um pouco confuso agora, mas na verdade não é. Porque o que acontece aqui? O que acontece aqui, tá? Acontece que não importa, gente, não importa, sabe, o caminho aqui. O que importa é que se eu jogar essa água mais para baixo ou mais para cima, eu vou continuar formando cilindros, tá? Ele vai ter o mesmo volume. Então, a grande coisa da questão mesmo, a grande dificuldade da questão é enxergar isso. Que o volume de água, ele é 40% do volume do cilindro, ou seja, ele é 0,4 do volume do cilindro. Então, agora é fazer conta, gente. Basta agora fazer a conta. Então, como é que faz a conta? Você vai fazer 0,256 π, que é o volume de água, é igual a 0,4, que corresponde a 40%, vezes o volume do cilindro. E como é que é o volume do cilindro? πr ao quadrado h, né? O raio eu não sei quanto vale e a altura é 1. Então, veja que eu vou ter 0,256 π igual a 0,4 vezes πr vezes 1. Π cancela com π, né? Que se eu for passar dividindo o π para o outro lado, ele vai cancelar. Então, esse π já cancela com outro π lá do outro lado. Então, eu tenho, né, que raio ao quadrado é 0,256 dividido por 0,4. Que seria a mesma coisa, vê bem, é a mesma coisa que dividir, fazer uma divisão de fração, né? Isso. 256 sobre 1000 é a mesma coisa que 0,256. 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Se eu aplico aí a divisão de fração, eu mantenho a primeira e eu inverto a segunda, certo? Então, você tem que isso aí vai dar 256 sobre 1000 vezes 10 sobre 4. Fazendo uma simplificação, você tem aí que
256 dividido por 4 dá 64, né? E 1010, né? Eu posso simplificar, né? Por 10. Então eu tenho que raio ao quadrado é igual a 64 sobre 100. E, gente, tanto 64 e 100 são dois números quadrados perfeitos, né? Ou seja, são dois números que, se eu tirar a raiz quadrada, vai dar um número exato, natural, né? Então, quanto que dá aqui raiz de 64? Raiz de 64 é 8, né? 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8. E 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Portanto, raio é 0,8, né? 8 sobre 10, que é 0,8 metros. Gabarito é a nossa letra C de Charlie Brown. Vamos ver se confere aqui. Confere 0,8. Esse é o gabarito. O que vocês acharam dessa questão? Acharam mais difícil que a outra? Eu me confundi mais nessa. Ah, por conta da porcentagem, sim. Esse negócio da porcentagem é importante aqui, tá? Ele vai aparecer com alguma frequência aqui. Então... Mas veja que era só você multiplicar isso por 40%, né? Que é 0,4. Né? Só tinha isso, né? De porcentagem mesmo. Mas você está confuso ainda, Raíssa? Você quer que eu explique mais alguma coisa de novo aqui? Essa questão acho que ia mais acho que ia mais direto ao ponto, né? Beleza. Vamos para a próxima então aqui, tá? Eu botei 6 aí, mas eu só vou fazer uns 4. Porque os outros dois eu boto aí na lista lá, né? Deixa eu ver aqui quantos eu tenho, peraí. Eu tenho que ver quais que eu quero resolver aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver hoje aí com vocês a questão 3 e a questão 6, tá? A 4 e a 5 eu vou colocar na nossa aula da semana que vem, que é aquele esqueminha que a gente comentou, que nós vamos resolver tarefa sobre prisma, cubo, paralelepípedo e cilindro, tá? Então nós vamos resolver mais 2 hoje, para não ficar muito cansativo também, tá? Tudo bem? Então vamos resolver o 3. Esse é legal, hein? Vamos lá. Também da FATEC. Um tanque para depósito de combustível tem a forma cilíndrica de dimensões 10 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Periodicamente é feita a conservação do mesmo, pintando-se a sua superfície lateral externa. Opa, superfície? Superfície eu lembro, hein? Superfície tem a ver com área, né? Isso. Sabe-se que com uma lata de tinta pintam-se 14 metros quadrados da superfície. Nessas condições, é verdade que a menor quantidade de latas que será necessária para a pintura da superfície lateral do tanque é... E aí temos as nossas alternativas. Olha só, o que é importante aqui, tá? Ó, primeiro parágrafo. Eu tenho um cilíndrico de 10 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Gente, é 12 de diâmetro, não é 12 de raio, tá? Isso é uma coisa que se você passar batido, você erra a questão, ó, fácil, hein? Se você não prestar atenção nisso, tá? É 12 de diâmetro. Quanto que é o raio? Raio é 6, né? Porque o raio ele é a metade do diâmetro. Presta atenção nisso, que isso aqui é pegadinha, hein? Mas beleza, né? Então ele quer pintar a área lateral.
Tá certo? Ele deixou bem claro aqui que ele quer pintar a superfície lateral externa. Isso para a gente pode ser traduzido como área lateral. Então, se ele quer pintar, eu preciso descobrir, né, quanto que eu tenho de área lateral nesse cilindro aqui de 10 metros de altura e 12 de diâmetro. Então, primeiro eu vou calcular, né, passo 1, eu vou calcular isso aqui, tá certo? Fazendo um esboço da questão, né? Depois eu vou verificar se uma lata de tinta pinta 14 metros quadrados, eu vou verificar quantos metros quadrados teve aqui e vou dividir por 14 para ver quantas latas de tinta eu consigo encontrar. Tudo bem? Bem tranquilo, tá? Mas vê que questão, assim, bem bolada nesse sentido, né? Porque, ó, eu tenho meu cilindro de raio 6, não é raio 12, eu quero saber quantas latas eu preciso para, no mínimo, né? No mínimo, para pintar a lateral. A área lateral, gente, é 2πRH. Lembra que nós comentamos? Aqui nós temos um retângulo de base aqui, 2πr e de altura h. Então a área lateral vai ser 2π vezes r vezes h, que vai ser 2π vezes 6 vezes 10. Então, isso aqui vai dar 120π. Como o problema vai me perguntar alguma coisa sobre lata, eu vou ter que aproximar o π. Não precisaria se fosse uma questão normal. Mas como o problema está comparando com uma lata de tinta, eu preciso aproximar o π, tá? Eu podia usar 3,14, mas como eu preciso só ter uma ideia, né? Porque a lata é um número inteiro, eu posso fazer com 3,1, tá? Então, considerando π igual a 3,1, ó, 120 vezes 3,1, isso vai dar 372, tá? É só você fazer aí 31 vezes 12, né? Isso aí vai dar 372, tá? Só fazer a conta, se você tiver com dúvida. Então, esse é o valor da área lateral, 372 metros quadrados. Mas nós queremos o número de latas, então a gente tem que dividir isso por 14, que é o quanto tem em uma única lata, tá certo? Se você não achou fácil pensar assim, é só fazer uma regra de 3. Uma lata está para 14 metros quadrados. X latas está para 372. Você vai cair na mesma coisa, tá? Não tem problema. É que isso aqui é o jeito mais fácil de fazer, né? Mas a regra de 3 ela é mais intuitiva, né? De qualquer modo, você chega nisso aqui, tá? Então, você divide 37 por 14, dá 2, né? 28. 37 menos 28 dá 9. Sobe 2, desce 2,92. 92 dividido por 14 dá 6. Então, isso vai dar 84. 92 menos 84 dá 8. Desce um 0, bota uma vírgula. 80 dividido por 14 dá 5. Sobra 10, enfim. Não vai dar um número inteiro, tá? Vai dar um número quebrado. Mas eu quero saber quantas latas inteiras eu tenho, tá? Então aqui ficou uma pegadinha, tá? O problema perguntou, ó, a menor quantidade de latas. A menor quantidade de latas. Professor, se eu responder 26,5 latas, tá errado? Tá. Porque eu quero saber, uma lata não tem meia lata. Eu preciso de saber qual é o número mínimo de lata para eu conseguir pintar tudo isso. Então, se eu responder 26,5, tá errado? Tá. Se eu responder 26, tá errado? Tá. Por quê? Porque 26 não pinta tudo, né? Falta um pouquinho ainda, né? Falta esse 0,5. Então, qual que é o número mínimo de latas que eu preciso para pintar? Mínimo. Presta atenção na palavra, mínimo. Qual que é o mínimo de latas? 27. Tudo bem? Então, o número mínimo de latas é 27. Porque se eu colocar 26, vai faltar, e 26,5 não é uma lata inteira, né? Latas é o número inteiro. Então, esse número mínimo é 27.
gabarito é a letra C. Ok, gente? Esse é o nosso gabarito, letra C de Charlie. A Jen comentou aqui, né? Eu errava nesse final, hein? Mas você entendeu, Jen, a sutileza? Porque 26 não pinta tudo, né? 26,5 também não representa, né, a lata, né? Talvez você não errasse, Jen, porque tem alternativa, né? Então você ia olhar a alternativa aqui e aí você ia ver que o número mais próximo é 27, né? Você podia marcar 27, né? Ou não também, podia. Aí fala, putz, errei. Mas isso é uma aproximação, né? Então a gente precisa sempre considerar por excesso. Aprendam isso, gente. A gente sempre considera pelo excesso, não pela falta. É que nem quando a gente faz um churrasco, né? Você vai fazer um churrasco, você vai comprar carne, comprar suco, refrigerante. Aí você faz assim, ó. É melhor o quê? Sobrar do que faltar. O que não pode é faltar. Sobrar, tudo bem, mas não pode faltar. Então, aqui na tinta, a mesma coisa. É melhor sobrar um pouquinho do que faltar, porque se faltar aqui, se for 26 latas, aí eu não pinto tudo. Vai ficar uma parte aqui que não vai ser pintada, entendeu? Sempre pense na aproximação por excesso, nunca pela falta. Tá? Só fazer uma coisa aqui. Ó, uma coisa interessante, tá? Que eu queria comentar com vocês é sobre prestar atenção no enunciado. Por quê? Tá? Por que eu tô falando isso? Lembra que eu falei que você podia errar aqui, dizendo que se você falasse que o raio era 12, né? Porque o programa falou que o diâmetro é 12. Mas, na verdade, né? Se eu considerasse, né, por erro, né, que o raio era 12, eu ia chegar numa alternativa, que é o quê? Que seria o dobro de latas, que é 54. Essa questão aqui, ó, já foi mais sacana, tá vendo? Porque se você considerasse que o raio é 12, você ia achar que a alternativa era 53, quebradinho, que ia dar 54. Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Em que é raio, o que é diâmetro, o que é altura. Porque já tinha uma alternativa aqui, ó, de pegadinha para já trapacear com quem não leu a questão toda, tá bom? Então, sempre é bom ter atenção, tá? Eu sempre dou essas dicas para vocês, porque quando a gente está fazendo provas, a gente é muito nervoso com as coisas, né? A gente fica muito nervoso, não lê direito as questões. E por causa de uma besteirinha, você pode errar uma questão inteira que você sabia fazer. Quantas vezes isso já não acontece, já não aconteceu, né? E vai acontecer, querendo ou não, alguma vez ou outra, né? Raíssa comentou aqui, essa questão foi para ferrar. Você vê, mas não era difícil, né? Difícil é... Quer dizer, nem difícil, né? Mas é preciso ter bastante atenção, né? Tá bom? Então, vamos fazer a última de hoje? Vamos fazer a saideira? Então, como eu falei para vocês, a 4 e a 5 nós vamos resolver naquela lista que eu vou passar para vocês entre quinta e sexta-feira, tá? Vamos lá, última questão. Um recipiente tem a forma de um cilindro reto cujo raio da base mede 20 centímetros. Então, eu tenho um recipiente no formato cilíndrico e o raio é 20 centímetros. Se, ao colocar uma pedra nesse tanque, o nível da água subir 0,8 milímetros, o volume dessa pedra será de... E ele quer saber qual que é o volume da pedra. Repara que ele não quer saber o volume do cilindro. Ele quer saber o volume da pedra. Aí você vai me dizer assim, professor, mas a pedra não é um cilindro. Exatamente, a pedra não é um cilindro, tá? A pedra não é um cilindro. Mas, olha só, vamos fazer um desenho para mostrar isso aqui. Ó, esse aqui era o nível da água que eu tinha antes de eu jogar pedra, tá certo? Eu tinha um cilindro aqui de raio 20 centímetros e uma altura que eu não sei quanto é.
Tá? Então você imagina lá um balde, você pega lá, vai no chuveiro ou na torneira, no tanque lá da sua casa. Aí você pega, enche o balde de água e você, né, enche o balde até uma certa altura, né, não ao ponto de transbordar. E daí você percebe que quando você joga uma pedra, a água sobe um tantinho. Já aconteceu isso com vocês? Não com uma pedra, mas às vezes, por exemplo, você pega, joga sabão no balde, você vê que sobe um pouquinho. Quando você joga um comprimido no copo, você vê que a água sobe um pouquinho. Vocês já pararam para perceber isso? Né? Que o nível da água sobe um pouquinho quando você joga alguma coisa, né? É exatamente essa situação. Só que com uma pedra. E o problema está falando que a pedra, ela subiu 0,8 milímetros. 0,8 milímetros, tá? Então ele quer saber qual que é o volume da pedra. Qual é o volume da pedra? Então, aqui que mora o coração da questão, tá? Gente, quando eu jogo a pedra, não desloca um pouquinho aqui em cima? Quando eu jogo, deslocou. Quanto? 0,8. Então, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. Tá? Vamos dar um zoom nessa parte de cima, ó. Então, ó, uma coisa importante, tá? Eu tenho que converter as unidades, tá? Como a resposta está pedindo em centímetro cúbico, você converte milímetro para centímetro, tá? É só andar uma casa para trás, né? Na ordem de grandeza. Ó, vamos dar um zoom nessa parte preta. Gente, isso aqui é um cilindro. Não estou falando que a pedra é um cilindro. Eu estou dizendo que o volume de água que ela deslocou para cima, esse sim é um cilindro. Então, ó, de novo, vou repetir. A pedra não é um cilindro, mas o volume de água que ela desloca para cima, eu posso considerar como um cilindro de raio R e de altura o nível que aumentou. Tá? Sacaram a sutileza aqui? Então, ó, essa parte preta aqui, ó, que foi o que subiu quando eu joguei a pedra, é o volume da pedra. Porque, óbvio, né, gente? Se eu jogo a pedra e sobe 0,8, quer dizer que esse 0,8 só subiu por causa da pedra. Então, ele tem a ver com o volume da pedra, né? O quanto que ele sobe. Então, dando um zoom aqui, nós temos um cilindro de raio, mesmo raio, né, que o cilindro normal, só que com a altura, o quanto que subiu no nível da água, que foi 0,08 centímetros. Tá bom? Conseguiram pegar essa sutileza aqui, gente? Porque vai ser isso que vai resolver a questão, tá? É isso que resolve a questão. Isso é um negócio sutil, porque a pedra, obviamente, não é um cilindro, né? A pedra é uma pedra, né? Mas isso resolve a questão, tá? E vai aparecer bastante questão assim em provas, tá? Esse negócio de jogar coisas e subir o volume, isso é bem comum, tá? Tudo bem? Então, basta calcular o volume desse cilindro. Então, ó, olha só o que eu escrevi aqui. O volume da pedra é igual ao volume desse cilindro aí no zoom, que vai ser πr ao quadrado vezes esse hzinho aí. Bom, π você deixa π mesmo. O raio é 20 centímetros, então é 20 ao quadrado, que dá 400, né? 2 vezes 2 dá 4. Bota 2 zeros aí, né? 400. Vezes 0,08. Isso aí vai dar 400 vezes 0,8 vezes 0,08 é a mesma coisa que fazer 4 vezes 8. Isso aqui vai dar 32π. Tá? Mas olha lá. Eu posso deixar a resposta assim? O volume da pedra é 32π centímetro cúbico? Posso. Mas o problema me deu alternativas. Nas alternativas não tem π. O que eu faço, gente? Eu vou ter que aproximar π, né? Então eu considero π igual aí a 3,14, né? Que é a aproximação normal. E isso aqui vai dar, né? 32 vezes 3,14. Isso vai dar 100,14.
1,48 centímetros cúbicos. Então, o valor mais próximo aqui que eu encontrei, usando aí a minha aproximação, é a letra B, 100,5 centímetros cúbicos. Repara que a questão pediu aproximadamente, né? Porque o pi, esse valor de pi que eu estou usando já é uma aproximação, né? Então, o valor aproximado é a letra B. Basta você fazer a conta. Tá? Né? Você faz aí, 4 vezes 2 vai dar 8. 1 vezes 2 vai dar 2. Não, peraí. 2 vezes 4. É mais fácil você armar a conta assim, né? 3,14 vezes 32, né? 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então vai ficar 6,28. Aqui vai ficar 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 1 dá 3. Sobe 1, 4. 3 vezes 3 dá 9. Então você vai somar 6,28 com 9,42, né? Isso aqui vai dar, né, no algoritmo da soma, isso aqui vai dar 100,48, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Aí o gabarito é a letra B de bola. E nós vamos continuar na semana que vem, falando especificamente sobre exercícios de Enem, de FUVEST, enfim, exercícios falando sobre isso, tá? Sobre cilindro, sobre prisma, cubo e também sobre paralelepípedo, tá bom? Nós vamos ver sobre essas quatro figuras espaciais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenha ajudado vocês, e a gente vai encerrar por aqui. Fiquem atentos aí ao Classroom, que eu vou postar. Ó, detalhe importante antes de vocês saírem, hein? Fiquem ligados no Classroom. Essa aula já vai para o Classroom e para o YouTube hoje, para quem quiser assistir de novo, ou quiser assistir, enfim. E a lista vai quinta ou sexta-feira, não passa de sexta-feira. Essa lista vai para o Classroom, para na aula que vem, na quarta-feira, no mesmo horário, a gente resolver essa lista, alguns exercícios dessa lista juntos, tá bom? Então façam a lista, tentem fazer, e qualquer dúvida eu estou aqui sempre à disposição de vocês, tá bom? Raíssa, Jen, obrigado. Para quem teve que sair aí também, agradeço a presença. E a gente vai se falando aí, tá bom? Uma ótima semana para vocês, tamo junto, tá bom? Deixa eu fechar aqui.